Time das 11, Mundo Corporativo, com Juliana Ferrari. Ju, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Manu? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar com você e estou muito feliz de estar hoje com uma convidada muito especial que eu admiro bastante há muitos anos, que é a Michelle Snyder. Tudo bom, Michelle? Se apresente, por favor. Espera aí que a gente ainda não está conseguindo ouvir a Michelle. Ronaldo está... A Michelle deve estar ouvindo a gente pela olhar dela lá, mas a gente não está te ouvindo. Só um minutinho que estamos organizando aqui. Ela que vai falar sobre o futuro do trabalho hoje, né, Ju? Isso mesmo. A Michelle tem experiência em diversas empresas renomadas, LinkedIn, TikTok, e ela vai falar sobre o futuro do trabalho, algo que a gente passa por um grande impacto, principalmente no momento que a gente está vivendo, que a gente está em tantas transformações em tão pouco tempo. Falar sobre isso, porque a gente, primeiro ponto, né? O Brasil é o país mais ansioso. A gente tem que estar sempre preocupado com o que vem pela frente. As notícias do mundo não são promissoras. No Brasil, a gente tem um impacto muito grande sobre as transformações em relação ao trabalho. E eu gostaria muito de saber, Michelle, como que a gente se adapta, né? Se prepara diante de tudo que vem pela frente. Claro. Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Sim, excelente. Estamos ouvindo bem. Opa, então tá. Bom, primeiro, bom dia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, viu, meninas? E por onde a gente começa? Já vamos para onde? Como é que a gente se prepara ou a gente dá um pouquinho de contexto? Pode começar. Por onde a gente se prepara. Então vamos lá, eu acho que a primeira parte importante é a gente pensar que o mundo do trabalho ele vai mudar muito nos próximos anos, ele vem mudando, a velocidade ela é cada vez maior, e por mais que a gente tende a pensar que a gente vai estar nessa carreira linear e muito similar a que a gente, né, teve até aqui, a próxima década do trabalho vai ser muito diferente, justamente pela chegada e pelo avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho. E normalmente, quando eu vou dar esse contexto, eu passo um pouco pelas transformações do trabalho, falo um pouco dos próximos passos da IA para a gente entender que é muito difícil a gente dizer como vai ser o futuro do trabalho. E aí, quando você fala como que a gente se prepara para um futuro que a gente nem sabe bem qual vai ser, eu escrevi um livro recentemente, o nome do livro é O Profissional do Futuro, e eu basicamente trago 4 pilares para como a gente se prepara para esse futuro do trabalho. Eu acho que ao longo do nosso papo a gente vai desdobrar um pouco mais tudo isso que eu falei, então eu vou ser super objetiva aqui, para depois a gente ir entrando em cada um deles. Mas para mim é uma composição de o que eu chamo de mente inovadora, com, né, esse é o primeiro pilar, com letramento tecnológico é o segundo pilar, inteligência emocional, para mim, é o terceiro pilar. E saúde mental em dia é o quarto pilar. Então, eu não vou entrar muito em detalhe, que eu sei que a gente vai desdobrar isso lá na frente, mas, para mim, a base para a gente se preparar para um futuro do trabalho que vai ser tão incerto são esses 4 pilares. Excelente. E, olha, principalmente, né, que a gente está vivendo por essas transformações. Pela sua experiência, né, como que você viu quais as principais transformações que trouxeram até a chegada da inteligência artificial? Eu acho que é importante quando a gente pensa no mundo do trabalho, a gente ver como a gente veio para aqui. Né? Então, quando a gente pensa nas maiores transformações do mundo do trabalho que a gente viveu, foram 4. Né? A primeira, mais de 10 mil anos atrás, foi a Revolução Agrícola. Né? Onde na época a habilidade mais importante para a gente era a força física. Quanto mais forte eu fosse, mais valioso eu era no mundo do trabalho. Verdade. E a gente veio passando pela primeira revolução industrial com o surgimento das máquinas a vapor, a segunda revolução industrial com o surgimento da eletricidade, e a gente chegou na terceira revolução industrial que, né,
é como se a gente, foi a última que a gente viveu, que é a revolução digital também, né, com o surgimento dos computadores e da internet. E aí, quando a gente pensa, tem duas características muito importantes. A primeira é que a gente saiu da força física como a habilidade mais importante, a gente veio parar na inteligência, né, na capacidade intelectual, no nosso conhecimento. Essa hoje é a habilidade ainda mais importante para um profissional. E a segunda característica que eu gosto de trazer é que antes as revoluções duravam muito. Então, a Revolução Agrícola, a gente viveu por 10 mil anos dessa forma. Nossa. Quando veio a primeira Revolução Industrial com as máquinas a vapor, que mudou o jeito do mundo viver e trabalhar, durou 120 anos. Quando veio a eletricidade, essa revolução, que foi a segunda, durou 44 anos. E a última durou 40. Então eu brinco que se a gente não vivia, brinco não, né, porque é sério isso, sim, mas eu digo que se a gente não vivia nenhuma revolução na nossa vida, ou só uma revolução na nossa vida, quando a gente entra agora nessa quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial é a grande protagonista, eu digo que provavelmente a gente vai viver muitas revoluções na nossa vida, né, e a importância da gente se reinventar ao longo dela vai ser fundamental. E quando a gente pensa na IA, como que ela veio, como que a gente chegou nesse universo da inteligência artificial, né? Porque primeiro a gente falou das grandes revoluções do trabalho e agora vamos falar das grandes revoluções da inteligência artificial. Certo. Então a primeira grande revolução, quando a gente pensa em IA, ela foi, a IA surgiu lá em 1956, né? Lá em 1956 o termo surgiu. E o que aconteceu? Por que ela demorou tanto para vingar, vamos dizer assim? A gente não tinha duas características que são fundamentais para a inteligência artificial, que são dados e capacidade computacional. Uhum. Então, eu falo que se a IA ela fosse um carro, né, a capacidade computacional seria o seu motor e os dados seriam o seu combustível. A gente não tinha nenhuma dessas duas coisas lá atrás. Uhum. No começo desse século, a gente começou a ter, a IA começou a evoluir. E o que aconteceu no começo, né, na verdade, na década passada? Essa IA, ela estava na mão das grandes empresas. Ela não estava na nossa mão, pessoas comuns. E o que ela fazia, basicamente, era organizar dados que nós, humanos, criávamos, né? E aí, o que aconteceu no começo dessa década com a chegada do ChatGPT? A IA saiu da mão só das grandes empresas, chegou na nossa mão pessoas comuns, a custo zero, literalmente. E a segunda característica é que ela passou a criar. Então, se antes da IA, ela só organizava o que nós, humanos, criávamos, agora ela cria, né? Ela cria música, ela cria texto, ela cria vídeo, ela cria código de programação, e isso, obviamente, mudou já muito, e está mudando muito, o mundo do trabalho. Só que o que é importante? Eu estudei futurismo 2 anos atrás, né, Ju? E uma coisa importante que o futurismo fala é que a maior parte de nós, a gente tende a pensar o futuro muito no curto prazo. Só que a gente consegue tomar decisões melhores quando a gente tem um olhar de médio e longo prazo. Então é importante a gente... Tá todo mundo falando dessa IA generativa, mas quais são os próximos passos da IA e para onde ela está indo, né? Então, tem alguns passos importantes aí para acontecer, né, como os próximos passos da IA. O primeiro deles, que eu diria que é quase o presente, eu digo que a gente está no ano dos agentes autônomos, né? E o que são esses agentes autônomos? Então, a gente está falando que a IA ela começou a criar, e agora a gente está indo para um momento onde a IA começa a agir, né? Então, o agente autônomo, você dá um objetivo para essa IA, e ela vai achar um caminho para realizar essa tarefa que você pediu. E eu acho que um exemplo muito simples para a gente pensar nesse agente autônomo, pensando ainda no mundo da pessoa física e não no mundo corporativo, seriam os agentes, vamos supor, imagina que você está programando uma viagem. E você pergunta para o ChatGPT, você fala, eu vou passar férias, sei lá, em Salvador, uma semana, e ele vai te falar que pontos turísticos você visita, que restaurantes você visita, como que é o voo, quanto tempo de voo, ele te fala tudo, mas ele não faz nada para você. Né? E o que seria esse próximo passo do agente, que já existe? A hora que eu chego para esse agente e falo, estou programando férias em Salvador, eu tenho tanto de orçamento do dia tal ao dia tal, ele vai lá, ele compra a passagem para mim, ele reserva o meu hotel,
ele reserva os restaurantes que eu preciso. A gente tá se olhando aqui, falando, meu Deus. Que a gente não precisa fazer mais nada. Isso já é o presente. Esses agentes, eles ainda erram, eles ainda falham, né? Assim como você lembra 2 anos atrás, né, quando surgiu o ChatGPT, quase 3 agora, ele dava muito erro quando a gente perguntava, eles alucinam cada vez menos, né? Então, os agentes estão nesse momento agora de serem refinados para agirem de forma cada vez melhor. Mas eles estão aí, e eles vão, daqui poucos anos, a gente vai ter no nosso bolso agentes fazendo muito do que a gente tem que fazer hoje, né? E a gente pode desdobrar esses agentes no mundo do trabalho, e você começa a ter o agente recrutador, o agente entrevistador, quando você pensa, né, no RH, o agente de mídia digital, você começa a ter um agente para cada tarefa, aí quando a gente pensa no mundo do trabalho. Mas esse é quase o presente, e os próximos anos, a gente ainda está falando muito no curto prazo, nesse agente autônomo. Então, vamos pensar um pouquinho mais lá na frente. Depois desses agentes evoluírem, o que vem depois, né? Pensando nesse olhar de futurismo de prazo. Um próximo passo da inteligência artificial é o que eles chamam de inteligência artificial geral, né? E o que é essa inteligência artificial geral? É um momento em que uma IA, ela se aprimora tanto, que ela se torna capaz de fazer tudo intelectualmente, né, que nós humanos fazemos também ou melhor do que nós. E eu normalmente gosto até de fazer um silêncio aqui depois que eu digo isso, quando eu estou dando minhas palestras, e repito, né. Então, a inteligência artificial é o momento que uma IA se torna capaz de fazer tudo também ou melhor do que nós humanos no viés cognitivo. E aí tem muita gente que pode falar, mas hoje a IA ela já joga xadrez melhor do que a gente, ou ela já consegue diagnosticar alguns tipos de doença melhor do que a gente, e a gente começa a ver que ela começa a ficar melhor do que a gente em algumas coisas. Só que uma característica importante é que a IA hoje, a maior parte delas, na verdade todas quase, são estreitas. Então, cada IA é treinada para fazer uma única coisa. E a inteligência artificial geral é quando o mesmo programa, o mesmo sistema, ele vai passando, né, conhecimento de um expertise para o outro, e esse mesmo sistema consegue fazer tudo tão bem quanto nós. E essa, Ju, é a grande corrida das Big Techs, é a grande corrida da inteligência artificial. Quem vai desenvolver a inteligência artificial geral primeiro, né? Michele. Quando a gente tenta pensar numa linha do tempo, sim, a gente fala, nossa, mas quando será que isso vai acontecer, né? A gente pensa que parece que é algo tão distante. Sim. E existia uma grande discordância entre os principais especialistas de IA, se sim, se não, se quando, até poucos anos atrás. Mas hoje, principalmente para toda a turma que está trabalhando com IA, né, as grandes empresas, a maior parte acredita que a gente está muito próximo disso acontecer e que existe uma grande chance da gente ver isso acontecer até o final dessa década. Né? Até o final da década, a gente ter a inteligência artificial geral. Podemos continuar? Sim, e até aprofundando um pouco mais a minha pergunta já, e esse impacto em relação aos trabalhos hoje, o emprego, porque isso gera, ao mesmo tempo, uma praticidade muito grande, mas a gente percebe a importância de nós, profissionais, temos que estudar continuamente para se adaptar a tudo isso. O que você fala em relação à questão do trabalho hoje? O que vai mudar em relação a isso? Porque isso é sinal que muitos trabalhos vão desaparecer e que outros vão surgir. Queria que você comentasse sobre isso. Perfeito. Existia até um próximo passo da IA mais lá na frente, mas vamos focar no que está um pouco mais no curto e médio prazo. E sim, é óbvio que isso vai ter um impacto gigantesco no mundo do trabalho, né, Ju? Sim. E hoje eu sou professora de futuro do trabalho da Singularity, né, uma escola de negócios, enfim, americana. E eu brinco que quanto mais eu estudo o impacto da IA e eu leio esses estudos, eu brinco que mais confusa eu fico. Os estudos se contradizem, né? Então você pega um estudo que fala, 50% dos empregos vão desaparecer em X anos. Aí o outro vem e fala, não, são mais empregos que vão ser criados do que vão surgir, né? Vão desaparecer. E quanto mais a gente lê, vai ficando um pouco confuso. Qual que é um pouco da minha leitura, tá? Diante desses estudos e todos assim, das maiores consultorias, então todos de muita credibilidade.
Primeiro ponto é que praticamente nenhum estudo fala sobre depois de 2030. Uau. Então, praticamente todos esses estudos, eles estão falando o que vai acontecer até 2030. Próximos 5 anos. E eu brinco, 2030 tá aí, gente. Ai, meu Deus. 4, porque 25 está falando. Né? O estudo mais respeitado é o estudo do Fórum Econômico Mundial. Alguma que colhe maior número de dados, né? A maior pesquisa feita. E a versão de 2025 fala que até 2030 a gente tem 170 milhões de novos empregos sendo criados para 92 milhões que deixam de existir. Então a gente tende a pensar, que bom, a gente está no saldo positivo, eu brinco, o superávit do emprego, né? Mas as características que eu gosto de trazer é que, primeiro, que ninguém está falando depois de 2030. E por que não está falando? Porque se a gente desenvolver inteligência artificial geral até 2030, que é sim uma grande possibilidade, ninguém sabe dizer qual o impacto disso no mercado de trabalho, né? E aí tem duas outras observações que eu faço ainda, que a primeira é, mesmo que a gente continue com mais empregos, né? Porque ele fala que até 2030 a gente tem mais empregos criados do que deixando de existir. Sim. Tem alguns desafios aqui, porque não necessariamente a pessoa que perdeu o emprego é a pessoa que está pronta para o emprego que vai surgir. Exato. Muito pelo contrário. Pelo contrário. E a terceira característica aqui é que não necessariamente o emprego desaparece e surge na mesma região. Né? Então, eventualmente, pode ser que você tenha economias inteiras, em algum momento deixando de existir, e os empregos novos, principalmente a maior parte dos empregos que vão surgir, estão dentro de duas camadas, que uma é ligada à tecnologia, então são os empregos ligados à inteligência artificial, big data, cibersegurança e etc. E você tem uma segunda camada que tende a ter um enorme crescimento nos próximos anos, que são os empregos da sustentabilidade. Então, nesse estudo, ele fala que 100 milhões de novos empregos, ou seja, mais da metade vem da área da sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso. E aí tem esse desafio, poxa, ninguém está dizendo como é que vai ser o futuro do trabalho depois de se tivermos uma inteligência artificial geral no mundo. E aí talvez eu acho que a gente cai numa das questões mais importantes, né, Ju, que você já perguntou também, eu vou direto para ela, porque eu sei que a gente não tem muito tempo aqui, que é, como que a gente se prepara para um futuro do trabalho que a gente nem sabe dizer qual vai ser, certo? Exato. Como que eu me preparo para isso que vem aí? Sim. E vai vir, sabe, gente? Então vai vir uma grande transformação na próxima década no mundo do trabalho. E aí eu parto dos meus estudos, eu falo bastante isso no meu livro, onde eu trago esses 4 pilares, como eu falei, né, desse profissional do futuro, e eu trago dentro do estudo do Fórum Econômico Mundial, certo. Onde no estudo eles trazem as 10 habilidades mais importantes para a gente se preparar para esse futuro, e eu basicamente combino em 4 para facilitar. Então, na primeira, eu junto do estudo as habilidades de curiosidade, aprendizado contínuo e criatividade, e eu trago nesse capítulo, nesse pilar que eu chamo de mente inovadora. E o que é isso, na verdade, quando eu conecto tudo isso? O estudo diz que a gente tem que ser curioso. E quanto mais curiosa eu for, mais coisa nova eu aprendo, eu vou ampliando o meu repertório, que é a segunda característica, aprendizado contínuo. E quanto mais repertório eu tenho, mais criativo eu consigo ser, porque eu tenho mais pontos para conectar. Né? Então, esse para mim é o primeiro pilar, a gente desenvolver a nossa capacidade de aprender e ser muito curioso, curiosa. O segundo pilar, quando eu falo de letramento tecnológico, basicamente é a gente se empoderar de inteligência artificial. É algo que não vai voltar. E a gente precisa conhecer, é algo que não tem como voltar atrás e a gente precisa se adaptar a isso. Exatamente, existe muito aquele medo, né, das pessoas, muita gente acha que IA não é para você, ou eu não vou usar IA porque IA vai substituir o meu emprego, mas é quase que o inverso, né, eu falo que vem desse tópico, uma das frases mais ditas pelos especialistas em futuro do trabalho, que a gente não necessariamente vai ser substituído por uma IA, mas pode ser que a gente seja por um ser humano que saiba usá-la melhor do que a gente. Né? E eu falo que no curto e médio prazo, sem dúvida alguma, esse é o caminho. Né? Porque imagina o poder que você ganha quando você começa a trabalhar em conjunto com inteligência artificial. E aí, quando a gente vai para o terceiro e quarto pilar, o terceiro, dentro do estudo, quando eu olho para inteligência emocional, eu trago do estudo as habilidades que eles dizem que são as mais importantes, né? De autoconhecimento, motivação
empatia e escutativa. Então, todas essas características estão pontuadas pelo estudo do Fórum Econômico Mundial como absolutamente relevantes para a gente. E eu trago nesse pilar de inteligência emocional. E só uma característica importante, muitas vezes a gente acha que é só o lado do conhecimento, da inteligência, e existe um estudo do Daniel Goleman, que é o maior especialista em inteligência emocional, e ele fala que só 20% do sucesso da vida de uma pessoa vem do seu QI, da sua inteligência. E os outros 80%, ele fala que são uma composição que vai desde classe social, onde a pessoa nasceu, até, né, sorte está nesse pacote, mas ele diz que a inteligência emocional, sem dúvida alguma, traz muito mais sucesso para a vida de uma pessoa do que propriamente o seu QI. E aí, por fim, o último pilar que eu trago, do estudo, as habilidades são resiliência, flexibilidade e agilidade, e eu trouxe nesse capítulo que eu chamo de saúde mental. E por que eu trago um capítulo de saúde mental quando a gente fala de se preparar para o futuro, né? Justamente porque se a gente não tiver com a nossa saúde mental em dia, a chance da gente conseguir acompanhar as transformações do trabalho, a velocidade que a gente já sente que está muito, né? Exato. Afado, a velocidade só vai aumentar. Exato. Então, a gente conhecer os limites do nosso corpo, né? Que pilares eu tenho que, né? Tem em dia, para algumas pessoas é esporte, outras meditação, outras é um hobby. Cada um vai ter alguma coisa que faz você manter a saúde mental em dia. E eu digo que, sem dúvida alguma, esse tende a ser um pilar também fundamental para a gente estar preparada para o futuro. Excelente. Eu sou especialista em saúde mental no trabalho. E é isso, o que eu vejo na prática é, a pessoa pode ter maior domínio a relação da gestão do estresse, porque tudo que a mudança a estresse e tudo que o estresse não gerenciado, ele leva à doença mental. E aí esse grande corte, Michele, que você trouxe, porque para a gente ter criatividade, que está entre a parte técnica, acho que foi o primeiro pilar, né? Segundo o letramento. A criatividade, isso só consegue ter um cérebro criativo para resolver problemas se a gente está bem mentalmente. Se a gente conseguir, porque a pessoa que está numa sobrecarga, numa não gerenciamento do seu tempo e válvulas de escape saudável para essa gestão do estresse, essa reparação saudável, as pessoas estão entrando em quê? Em doenças, principalmente medicamentos para dormir, para acordar, para prestar atenção, e isso não fecha a conta a longo prazo. Se a gente está passando o que a Michele trouxe dessa parte de futuro, ou seja, o cuidar da mente, o cuidar do corpo físico, da saúde social, da saúde espiritual e mental, pela OMS, né, o conceito de saúde, gerenciando estresse por meio da inteligência emocional para a gente suportar tudo isso. Para fechar, Michele, eu gostaria muito que você desse um conselho para os profissionais que estão aí, para quando, o que ele pode fazer hoje, o que você recomendaria hoje para essa transformação do mundo do trabalho? Claro, Ju. Eu acho um recado que eu adoro dar, a gente tende a ter muito medo do futuro do trabalho. A gente se sente muito impotente. Poxa, vai ter emprego ou não vai ter emprego? Meu emprego vai existir ou não vai existir? E a gente fica meio imóvel, esperando o que vai ser do mundo, porque realmente não está muito na nossa mão o que vai ser do futuro do trabalho. Mas eu falo que, em contrapartida, o nosso futuro, a nossa carreira, né, como profissionais do futuro, essa só está na nossa mão. Exato. Então, não adianta a gente ficar esperando o que vai ser do futuro do trabalho, e a gente tem que agir para a gente estar preparado para esse futuro, seja ele qual for. Então, a dica que eu dou nessa ação, acho que primeiro é ter esse protagonismo de pensar sobre a sua carreira. E a segunda, quando eu mostro esses 4 pilares, Ju, eu falo que não tem uma ordem, acho que cada um tem que ver para si, por onde ele começa. Não adianta achar que vai fazer tudo de uma vez, né? Excelente. Eu falo, se a saúde mental não está em dia, essa é a primeira escada que você tem que subir. É o primeiro pilar. Porque se você já não está dando conta da sua vida hoje, vem a Michele e fala assim, agora você precisa aprender inteligência artificial, isso vai ser mais uma demanda das quais você nem dá conta do que você já tem.
Então, o ponto de partida para mim é a gente estar bem física e emocionalmente. Depois que a gente está bem física e emocionalmente, dentro desses pilares, eu acho que cada um tem que olhar para si o que faz mais sentido. No geral, a maior parte das pessoas com as quais eu converso ainda são muito leigas em IA. Ainda tem muito pouco repertório em inteligência artificial. E aí elas me perguntam, mas por onde eu começo a aprender IA? E aí, cada dia eu recebo pergunta de amigos, eu quero um curso de IA para o mercado imobiliário. Aí a outra amiga, eu quero um curso de IA para arquitetura. E eu falo, gente, eu não sei, pergunta para o chat GPT. Então, é tão simples você chegar para o chat GPT e contar quem é você. Olá, eu sou, tal pessoa, tenho tantos anos de experiência, com isso que eu trabalhei a vida inteira. Quero desenvolver minhas habilidades em inteligência artificial, por onde eu começo, me indique um curso, eu tenho tantas horas por dia.